Olá! Esse vídeo rápido irá lhes apresentar o processo para criar e editar intervalos nomeados usando o Microsoft Excel. Aqui eu tenho um arquivo de Excel que eu vou abrir para que possamos entender um pouco melhor. Primeiramente, precisamos entender que para que o iDashboards possa usar um arquivo de Excel como uma fonte de dados dinâmica, o arquivo precisará ter um ou mais intervalos nomeados. Um intervalo nomeado dentro do Excel é uma tecnologia que define um bloco de células com um nome. Um arquivo pode ter um número qualquer de intervalos nomeados, e para o iDashboards não importa em qual planilha eles estão localizados. Durante o processo de construção de gráficos, todos os intervalos nomeados disponíveis na pasta de trabalho serão mostrados em uma lista em ordem alfabética. Basta selecionar o que contiver os dados que você deseja mostrar no gráfico. Aqui eu tenho uma aba chamada Marketing, e dentro tenho alguns dados. Se eu apenas selecioná-los, podemos perceber que essa caixa de texto já apresentou o nome Media Costs. Trocando para outra aba, se eu seleciono essas informações apenas, na caixa de texto ainda dirá A1. Mas se eu selecionar todas as informações dessa tabela, aí sim é mostrado o nome dessa seleção. Então, esses são os chamados intervalos nomeados, que aparecem aqui nessa lista suspensa, onde temos também alguns outros intervalos. Mas o que não temos é algo que me ajude a encontrar esse grupo de dados aqui, na aba Marketing 2, onde temos alguns dados de campanha. Há diversas formas de criar intervalos nomeados em uma planilha do Excel, e a maioria das versões do Excel se comporta da mesma maneira. Eu vou mostrar uma forma de fazer isso e dividir em 3 etapas simples. Primeiramente, selecione os dados. Há diversas formas e atalhos no teclado para que você possa selecioná-los. Eu optei pelo clicar e arrastar. O segundo passo é digite um nome curto e descritivo nessa caixa de nome. Dê um clique. Isso selecionará o que quer que esteja escrito e então digite uma palavra curta. Ao terminar de digitar, pressione Enter. E então aqui um intervalo nomeado foi criado. E o terceiro passo é salve o seu arquivo do Excel. Então vamos ao ícone e clicamos em salvar. E está feito. Você pode verificar se o intervalo nomeado foi criado, selecionando nessa lista suspensa o intervalo que você acabou de inserir. E isso deverá selecionar novamente o exato mesmo grupo de dados. Para demonstrar novamente, vou avançar para uma aba diferente, rolar a tela para baixo algumas centenas de linhas e, se eu voltar para a lista e selecionar o intervalo inserido, podemos ver que automaticamente retornamos à aba e o intervalo é selecionado. Futuramente, é provável que seus dados sejam alterados. Mostrarei alguns fluxos de trabalho que você pode experimentar quando precisar atualizar as informações nos seus arquivos do Excel, e você precisará se atentar ao tamanho desse intervalo nomeado. No primeiro cenário, os seus dados são alterados, mas não afetam as dimensões do intervalo nomeado. Se esse for o caso, simplesmente edite as células que já existem. Então digamos que esse valor aqui subiu para 25.000. Eu apenas digito o novo número e salvo novamente meu arquivo. E é claro, você precisará realizar o upload desse arquivo para ter os dados no seu aplicativo de administrador do iDashboards, para que todos os gráficos reconheçam essa alteração. Mas estamos apenas vendo como atualizar o seu arquivo local. No segundo cenário, os seus dados são alterados e afetam levemente as dimensões do seu intervalo nomeado, como por exemplo no caso de eu precisar adicionar uma nova linha a esse grupo de dados. Nesse caso, tente utilizar a função inserir, ou talvez a função deletar do Excel, para estender ou estreitar o tamanho do seu intervalo nomeado. Por exemplo, se eu clicar em algum ponto dentro do intervalo, em uma dessas linhas, e for até esse ícone e clicar em inserir, e então digitar as novas informações que desejo adicionar, agora vejamos se o intervalo nomeado se estendeu corretamente. Parece que sim, e isso é muito diferente de apenas adicionar uma nova linha de dados ao final dessa lista. Nesse exemplo, a última linha foi adicionada fora do intervalo nomeado, e podemos ver que se eu clicar para selecionar o intervalo novamente,
ele não reconhece aquela linha. Se eu fizesse o upload desse arquivo, essa informação não estaria presente, porque ela não foi adicionada ao intervalo nomeado. Vou deixá-la ali embaixo por um momento e falarei sobre o terceiro cenário. Digamos que você precise fazer uma mudança drástica na quantidade ou na forma dos seus dados. Para isso, você deverá realizar a mudança utilizando o gerenciador de nomes. Se estiver utilizando o Excel 2007 ou superior, poderá ir até a aba Fórmulas e clicar nesse ícone grande do gerenciador de nomes. Ele abrirá e agora podemos ver todos os detalhes de um intervalo nomeado, podendo fazer alguns ajustes complexos ao tamanho do seu intervalo nomeado. Por exemplo, se eu der uma olhada nesse primeiro nome, que é referente ao intervalo que está aqui atrás dessa janela, posso ver que ele vai até a linha 19, mas que meus dados vão até a linha 20. Então posso apenas apagar o 19, digitar o número 20 e pressionar Enter. E pronto, agora meu intervalo vai até aquela linha extra para incluir os dados que estavam fora do meu intervalo nomeado. Vamos fechar, ir até o intervalo e aqui está. Se você busca mais informações sobre os recursos vistos nesse vídeo, pode sempre dar uma olhada no Manual do Administrador ou também no Manual do Usuário para aprender mais sobre o Excel e os intervalos nomeados. Então é isso para esse vídeo sobre como funcionam os intervalos nomeados dentro do Microsoft Excel. Obrigado!